I'm Jim Collison, and this is Gallup's Call to Coach, today in Portuguese, recorded on March 24th, 2022. Olá, pessoal, eu sou o Yuri Trafani e esse é o Call to Coach, hoje gravado em português. Hoje é dia 24 de março de 2022. Call to Coach is a resource for those who want to help others discover and use their strengths. We have Gallup experts and independent strengths coaches share tactics, insights, and strategies to help coaches maximize the talent of individuals, teams, and organizations around the world. If you're listening live, love to have you join us in our chat room. There's just a link right above me there to it. Sign in. We'd love to have your questions in chat. If you're listening after the fact, you can send us an email, coaching@gallup.com. Call to Coach é um programa para quem quer ajudar outras pessoas a descobrirem e usarem seus talentos e pontos fortes. Aqui a gente convida especialistas da Gallup e coaches independentes para compartilhar táticas, percepções e estratégias que ajudem os coaches na maximização do talento de indivíduos, equipes e organizações em todo o mundo. Se você está acompanhando a gente ao vivo, vai para o chat ou então envia o seu e-mail para coaching@gallup.com e não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. Yuri, you always make me sound so good. Thank you. Yuri Trafani is our host today. Yuri's with Inner, a Gallup training partner in Brazil. And Yuri, always great to spend these Thursdays with you. Welcome back to Call to Coach. Thank you, Jim. The pleasure is ours. It's always good to see you, chat with you, and learn with you. Thank you for all your support for the Brazilian community. Great to be here. We have a tremendous guest with us today. I'm excited for this. I'll drop out. Why don't you introduce our guest? Beleza. Bem-vindos ao Talentos em Ação, uma série do Call to Coach em português para você que quer entender e se apaixonar pelos seus talentos, mas principalmente para você que quer aprender a usar os seus talentos. E hoje a gente tem um convidado super especial, um convidado super divertido, um convidado que é um super amigo, que é o Tadeu Bretas. O Tadeu é um profissional com múltiplas faces, ele é um publicitário, um dos mais reconhecidos e mais talentosos do Brasil, um redator sensacional, um diretor de criação maravilhoso, é professor de criatividade e criação e redação publicitária em graduação, pós-graduação, MBA, e não só nessa área, ele também é professor de inovação, o cara entende muito de design thinking, ou seja, é um monstro do mundo da publicidade e do marketing, que é coach de pontos fortes, formados pela Gallup, pela Inner aqui no Brasil, e ele tem um talento super especial, que é o input, que eu amo, e que a gente vai conversar com ele sobre isso. Tadeu, seja bem-vindo, meu amigo. Nossa, Yuri, você começou a ler o currículo ali, eu pensei, acho que eu vou derrubar a internet de propósito, porque aumentou demais a minha responsabilidade, mas assim, obrigado, Yuri. A gente estava conversando há pouco com o Jim e é um prazer enorme, não só ter essa certificação, né? Trazer essa marca maravilhosa Gallup para a minha história, como também saber que esse é um método extremamente consistente, confiável e que assim ajuda demais as pessoas a entenderem suas potencialidades. E quando o Yuri me convidou, eu falei, meu Deus, né? Conversar com uma pessoa que eu admiro tanto, quase que eu chamo o Sonic, que está aqui atrás de mim, como vocês estão vendo, né? Sonic, me ajuda aí com a sua velocidade. Você pode me substituir, Sonic, né? Nessa parada. Então, assim, gente, eu e Yuri certamente vai fazer as provocações aqui. E vai lá no chat, desabafa, coloca lá suas perguntas, suas dúvidas, suas indagações. Então, assim, gente, estamos aqui para trocar, né? Para trocar e que a gente saia maior, né? Que a gente saia maior dessa experiência que nós vamos ver. Yuri, mãozinha junta para você, o meu obrigado aqui por estar junto. Espero que o mundo
todo esteja nos vendo, porque quanto mais gente a gente ajudar, melhor. É verdade. Eu tenho certeza que um monte de gente vai ver a gente agora, muito mais vão ver depois. Mas uma que eu vi aí, que está aí já, é o pessoal da Consonância, ou é a Vanessa ou é a Isabela que estão aí, e já falaram, vai ser demais, porque com o Tadeu tudo é demais. O Tadeu é esse cara aí. Imagina o Tadeu, que é um cara sensacional, falando de um talento sensacional, que é input. Para quem não conhece bem a metodologia, eu vou ler aqui, Tadeu, a definição do input para as pessoas. As pessoas excepcionalmente talentosas no tema de talento, input, têm um desejo de saber mais. Frequentemente, elas gostam de coletar e arquivar todos os tipos de informação. Tadeu, é isso para você? É esse o input? Tem a ver com aprender mais, coletar informação? Como é que ele bate em você, esse talento, Tadeu? Desde pequeno, viu, Yuri? E, gente, faz bastante tempo. Faz muito tempo isso. Eu falei desde pequeno, o pessoal começou a fazer conta, né? Faz muito tempo. E é interessante que quando a gente tem esse tema de talento, a gente gosta de reunir coisas, né? É uma espécie de acumulador, sabe aquele programa? Acumuladores. Eu assisto de vez em quando, tem gente que vai guardando coisas em casa. Então, assim, considere casa essa minha cabeça careca, né? Então eu vou guardando coisas aqui. Só que para o mundo é curioso, né? Porque eu sempre tive diversos interesses, e quando eu era criança, a nossa curiosidade quando criança é muito mais ativada, né? Então eu ficava juntando coisas. E aí a minha família olhava e falava assim: bom, uma hora ele decide, né? Então, nesse momento, surgem os chamados profetas do Apocalipse, que começam a duvidar que você vai querer ser alguma coisa na vida, vai conseguir ser alguma coisa na vida, porque na verdade você vai reunindo tantos gostos e preferências que isso deixa as pessoas com um tremendo ponto de interrogação. Assim, para onde que ele vai, afinal de contas? Mais para frente a gente até vai contar, mas esse é um talento que eu demorei para compreender em mim. Mas eu compreendi muito mais cedo em mim do que as pessoas de fora compreenderam em mim. Porque tem aquela questão de que quando você demonstra interesse por muitas coisas diferentes, quando a sua curiosidade está muito aguçada, é natural que venha junto com isso uma imagem de você não ter foco. Tem uma hora que ele resolve cuidar de plantas, tem outra que ele resolve curtir música, tem outra que... E eu encaro que, assim, não só quem tem o tema de talento, input, mas as pessoas, de uma maneira geral, têm que buscar essa pluralidade, que ainda mais hoje, porque nós temos mais meios de encontrar essa pluralidade. Então, quando eu era mais novo, eu achava realmente que eu ia ter uma vida caleidoscópica, né? Ia ser aquela coisa que cada virada do caleidoscópio forma uma figura, uma mandala diferente. Mas depois eu fui percebendo que isso poderia mais me ajudar do que atrapalhar. Julgamentos do mundo à parte, isso poderia mais me ajudar. E o que acontece hoje? Eu não conseguiria, por exemplo, exercer a minha profissão e as coisas que eu faço, não só na docência, mas trabalhando com publicidade também, se eu não tivesse esses interesses diversos. Se eu não tivesse essa diversidade de temas que a minha curiosidade muito aguçada busca. Então, se vocês estão me ouvindo, se pegam de vez em quando, mudando muito de leituras, de pratos, de sabores, outras coisas mais, por favor, não se aflija. Isso significa que provavelmente você tem esse talento. É isso. Tadeu, você sabe que uma das perguntas que eu costumo fazer para as pessoas que vêm aqui conversar com a gente é isso, né? De que forma esse talento influenciou suas escolhas de carreira, né? E eu acho que essa resposta é óbvia, né? Quer dizer, um publicitário que não colhe informações e que não tem perspectivas diferentes, um inovador, né? Porque eu acho que você começou como publicitário e você levou as suas competências por uma perspectiva mais ampla da inovação, né, da criatividade, da inovação de uma forma mais ampla. Eu acho que não dá para ser isso sem ser input, né? Porque eu te ouvindo falar sobre muitos interesses, eu me lembro que na SPM, quando eu estudei, eu fui aluno do
do Ricardo Ramos. O Ricardo Ramos era filho do Graciliano Ramos. Uhum. E ele era diretor de redação de uma agência lá. E o Ricardo Ramos dizia que gente, vocês têm que ler bula de remédio, vocês têm que ler catálogo, vocês têm que ler Bianca. Lembra aquelas revistas? Bianca. Júlia e Bianca. Júlia, Bianca. E vocês têm que ler Dostoiévski, vocês têm... Ou seja, esse interesse múltiplo dá repertório para um publicitário, né? É isso que o Input fez por você, Tadeu? Sim. Quando eu comecei a trabalhar com propaganda, uma das primeiras coisas que eu ouvi do meu diretor de criação, tem uma história bem bacana. Meu primeiro texto eu fiquei a manhã inteira fazendo, e quando eu saí da faculdade eu sonhava em criar coisas assim para grandes produtos, né? Carro, televisão, marcas famosas. E aí a gente cai na real, e eu peguei um produto farmacêutico e fiquei a manhã inteira. Naquela época, gente, era máquina de escrever, e a minha máquina de escrever, a que eu usava, como eu era estagiário, me deram a mais velhinha, né? Ela não tinha a letra R, não tinha aquele círculozinho onde a letra vai, tinha aquele pino, e eu batia com o meu dedo, aquilo doía pra caramba. Mas estagiário está com sangue nos olhos, e pode estar no dedo também o sangue, porque eu descobri naquele dia quantas palavras com R tem na língua portuguesa. Tem muitas, porque o meu dedo doeu muito. Eu fiquei a manhã inteira fazendo o texto, eu me lembro que eu levei para esse diretor de criação, eu vi que ele estava saindo para o almoço, eu falei, deixa eu pegar o cara antes, né? Falei, Paulo, tá aqui o texto. Ele olhou e falou assim, Tadeu, você trabalhava em banco, né? E eu não entendi se a pergunta era um elogio, era uma crítica, ou já ele estava dizendo alguma coisa aqui não está legal, mas infelizmente ou felizmente era a terceira possibilidade. Ele falou, senta um pouquinho. Eu sentei na cadeira, ele falou, Tadeu, esse texto está parecendo um memorando. E eu entendi a relação com a questão do banco. E aí ele falou assim, me dá uma caneta. Ele começou a rabiscar o texto, e ele pegou e me dá uma lida agora. Yuri, eu li o texto estava maravilhoso. Ele pegou o mesmo texto que eu fiz e rabiscou um monte de coisa. E aí ele me deu uma lição de vida. Eu perguntei para ele assim, Paulo, eu falei, né? Eu afirmei, Paulo, eu fiquei a manhã inteira fazendo esse texto e você, em 1 minuto, deixou esse texto maravilhoso. Ele disse assim, não foi 1 minuto. Foram 15 anos, 6 meses, 3 dias e 1 minuto. E aí aquilo foi uma lição de vida para mim. Aí ele pegou e complementou, falou, Tadeu, você está começando a sua carreira hoje, em publicidade, lembre-se o seguinte, tudo que você acumular de repertório, de estrada, vai contar muito para a carreira que você pretende construir. Quando ele disse isso, além de me situar na real do que estava acontecendo, ele me deu uma boa notícia. Essa palavrinha repertório era algo que eu me preocupava há muito tempo. Então eu falei, opa, peraí, eu entendi o que ele quis dizer. A gente precisa criar coisas que motivem as pessoas a comprar algo, a gostar de uma marca, a preferir algo. Para isso, eu preciso conhecer de repertório para adequar a minha linguagem à linguagem daquela pessoa. Porque comunicação é emissão, canal e recepção. Não adianta eu emitir se a pessoa lá do outro lado não entende. Então, trabalhar com comunicação, e o eixo de comunicação é um eixo bem grande, que tem jornalismo, publicidade, design, moda, uma série de áreas, extremamente ciências humanas, exige este repertório, porque eu estou me comunicando com uma infinidade de pessoas. E eu não posso escolher quem são essas pessoas. Cada job que cai na minha mesa, ele é para um determinado público. Então, eu tenho que ter a capacidade de entender a linguagem. A partir de um meu repertório, eu consigo levar informação mais persuasão para as pessoas. Então, Yuri, eu diria que esse tema de talento, o input, ele é essencial para eu conseguir encontrar, né, esta linguagem, este formato comunicacional que chega no coração e na mente do outro. Então, poxa, é matéria-prima. Perfeito. Agora, Tadeu, olha só, pessoal, vocês que estão nos assistindo aqui, a minha honra de ter poder trabalhado em diversos projetos junto com o Tadeu, onde eu falava de alguns temas e o Tadeu complementava, né, frequentemente ligado à criatividade e inovação. E foi lá que eu ouvi uma das definições que eu mais gosto de criatividade, que o Tadeu me ensinou, que é criatividade é a capacidade de fazer associação entre ideias incomuns, não é? Ou seja, ideias que não estão naturalmente
conectadas. E eu acho que essa definição que você traz para a gente, Tadeu, é uma definição conectada com o input, né? Porque, me corrija se eu estiver errado, mas para fazer associação de ideias incomuns, eu tenho que tê-las acumuladas na minha mente. É isso? O input é a matéria-prima da criatividade, da inovação, Tadeu? Sim. A capacidade de criar conexões incomuns, pegar duas coisas que estão soltas no universo e que, em tese, jamais se misturariam, a criatividade é justamente a criação dessa ponte entre essas duas coisas que estão ali flutuando. Quando a gente tem alguma coisa muito criativa, o nosso espanto diante da obra, né, diante de alguma coisa, que dá aquela vontade assim, nossa, eu queria ter feito isso, seja uma campanha, seja um produto, seja um serviço, seja o que for, seja uma poesia, seja um prato, seja uma foto, isso vai para o mundo, né, para todos os objetos. Esse espanto, quando a gente olha para aquilo e fala, eu queria ter feito isso, ou isso é meu filho, ele nasce justamente porque eu juntei coisas que no senso comum jamais se juntariam. Então, o criativo é um construtor de pontes. Ora, o que o input te dá? Ele te dá a matéria-prima para construir essa ponte. Te dá os elementos, os tijolinhos dessa ponte. Supondo que seja uma ponte, uma analogia aqui com uma ponte feita de blocos, o input são esses blocos que estão soltos na nossa mente. Nós temos uma área do cérebro chamada centro de associação, que é aqui atrás. Do ponto de vista da neurociência, a parte de trás do nosso cérebro é o que faz essas colisões, que não são colisões, são quase abraços, são encontros. E aí a gente olha para aquilo e a gente vê aquele efeito 1 mais 1 não é 2, é 3, porque ficou maior. A junção resultou em algo maior. Então, quando a gente fala que criatividade é a capacidade de criar conexões incomuns, daí nasce a surpresa do mundo diante do fenômeno criativo. Porque eu olho para aquilo e digo assim, uau, isso é novo. Isso tem uma característica de originalidade. Então, assim, conexões incomuns se alimentam do quê? Do repertório que você forma. Então, quem tem o tema de talento input, certamente tem muita matéria-prima aqui na sua cabecinha para poder unir. Perfeito. E a gente já partiu um pouco por usar o input. Me fala um pouco do seu amor pelo input, né? Porque eu gosto muito da expressão que algumas pessoas na Gallup usam de learn, love and live your talents, né? Aprenda, ame e use os seus talentos. A gente falou um pouquinho sobre o aprenda, sobre o que é o talento, a gente começou a falar um pouquinho sobre o uso, mas eu queria dar um passo para trás e falar sobre o seu amor. Você vem correndo no meio da praia, você de um lado, o input do outro, aí vocês se abraçam e giram na praia como numa cena de filme, Tadeu? Ou não? Ou é aquele amor meio raivoso, um negócio meio ciumento? Como é que é o teu amor com os seus talentos? Não, é bem legal, porque você falou dessa cena, eu me lembro do Carrots of Fire, né? O Carruagem de Fogo, né? Que é aquela cena do pessoal correndo na praia, os atletas, e é bem isso, né? Eu venho correndo com aquela música bonita tocando e eu abraço o input. Eu procuro, durante o meu dia, durante as minhas atividades, e eu faço isso espontaneamente. O que eu acho lindo é isso. Não é uma coisa que eu me sinto obrigado, eu preciso me agendar. Eu vou me agendar para ler aquele livro ali, ou para assistir aquela série, ou para conversar com aquela pessoa que eu achei interessante. Não. Eu simplesmente, a hora que eu vejo, eu já estou naquele mergulho. Eu já estou ali. E que eu digo que esse é o abraço. O bom, né, do talento ser um padrão natural, né, de atitude, é que quando eu vejo, eu já estou ali. E, portanto, é muito espontâneo. Vem, e a hora que eu vejo, eu estou mergulhado dentro da leitura, ou ouvindo a música, ou conversando. Então, é bem bacana isso para mim. Então, eu estou na praia. Mas olha que interessante, eu estou abraçando o input na praia, mas eu estou olhando a cor do mar, e já estou pensando na música que combina com o mar, e já estou pensando em juntar o input com o mar, com a música, com a barraca onde tem tudo aquilo. Então, aí a série do Netflix está pronta, a cena está pronta. Porque o input é isso, ele vai fazendo essas conexões.
Mas não é só o abraço nele, tem tudo ali acontecendo. Agora, não é só você que ama o input, não. A Nancy já falou agora há pouco aí, já no nosso chat, que é apaixonada pelo input. E a Maricélia, né, duas queridas amigas. Acho que a Maricélia até fez com você, Tadeu. Você fez o GGSC com a Maricélia também, eu acho. Isso, né? Isso. Ela tem junto do Learner. Isso, né? Ela tem o Learner e o Input, né? Que é o estudioso. Isso. Ela dizendo que ela tem uma curiosidade por muitos assuntos e com isso ficam muito ricos os projetos com que trabalha. Isso mesmo, Maricélia. Essa mesma riqueza que o Tadeu e você, né, trazem para o trabalho por causa do Input. Agora, o Tadeu, eu acho que essa é uma oportunidade ímpar de ajudar as pessoas a ampliarem a visão que elas têm sobre os talentos. Porque, Tadeu, você é definitivamente uma das pessoas mais criativas que eu conheço, com um espírito criativo e com a criatividade concreta, que é o que a criatividade, o ato de criar, a capacidade de ser criativo, é um ponto forte. Né? Mas quando a gente pensa nesse ponto forte, geralmente as pessoas associam ao ideação, o ideativo, né? O talento de ideação, de ideativo. E o seu ideativo está lá em 13º, né, Tadeu? Então, assim, provavelmente ele traz a contribuição dele também, porque 13º está ali perto dos 10, mas não é dele que vem a sua criatividade, né? Não. A sua criatividade vem do input. Você vê mais algum outro talento que alimenta a sua criatividade, Tadeu? Nossa, ótima pergunta, Yuri. Olha, o meu primeiro tema de talento, o meu primeiro talento é o positivo. E como criatividade acaba parindo algo que vai ser visto pelo mundo com um certo estranhamento, eu achei importante eu colocar isso. As pessoas não olham o produto criativo no primeiro segundo como sendo algo querido. Não é um olhar amigável, na maior parte das vezes. Na minha carreira, eu encontrei muito disso e eu acho que essa pergunta sua é tão boa que me dá a oportunidade de, inclusive, explorar um pouco a questão do processo criativo e de como o mundo enxerga a criatividade. Porque, provavelmente, muita gente que tem o talento input fala sobre vários assuntos e está fazendo conexões, mesmo que não admita. Então, o que acontece? Como aquela ideia nasce inicialmente não sendo vista como algo normal, algo que traz um conforto, é importante que esse tema, esse talento do positivo, encarar as coisas com positividade, me ajuda muito nesses segundos, minutos, às vezes dias, terríveis do silêncio. O que é o silêncio? O silêncio é, eu acabei de parir um filho e a família viu, mas não opinou. A família não diz, eu não sei dizer se ele é bonito, se ele é seu filho, o que ele é. O filho é a conexão em comum. Na vida de coisas que o input me gerou, daquela matéria-prima chamada input. Tá? O positivo me ajuda a administrar a possível rejeição. E essa rejeição, ela é natural. A gente ouve muito mais não do que sim na vida, e não só na publicidade. Então, o positivo e o input, eles se abraçam, usando a coisa do abraço na praia que você trouxe, que eu achei genial. Eles se abraçam. Porque se o input me dá a possibilidade de construir repertório, a partir desse repertório, colocar coisas novas no mundo, questionar as coisas que estão aí, olhar com estranhamento, o positivo me dá a possibilidade de persistir. Perfeito. Persistir na defesa daquela ideia nascida dessa colisão gerada pelo input. Olha que legal. Então, o positivo em primeiro, o input em terceiro. E aí eu diria para você o seguinte, qual é o segundo, então? O meu segundo é o carisma. E no que o carisma ajuda? A pessoa carismática, a pessoa que tem carisma entre os seus top 5, geralmente ela consegue, tudo que ela comunica, tudo que ela apresenta, vem doce. As pessoas olham a pessoa que tem carisma falando um bom dia. O bom dia é diferente. Defender algo
diferente. Por quê? Porque existe um conjunto imagético e textual, linguístico, da pessoa que tem carisma, que não é só o tom de voz. Eu diria que é uma questão de congruência na comunicação que leva para uma palavra que eu ouvi ontem, eu acho demais, que é a palavra gostável. As pessoas que têm carisma são gostáveis. Você tem facilidade para penetrar naquelas camadas que todo ser humano coloca diante de si, que é o seu espaço de intimidade. O carisma, ele acaba despertando um certo magnetismo natural. E tanto que alguns alunos me perguntam, Tadeu, é possível se desenvolver isso? Então, aí tem que fazer o assessment do Gallup para entender onde é que está o carisma, né, entre os seus 34. E, claro, como o método Gallup é tão competente, é tão eficaz, que a gente percebe que, assim, mesmo que você não tenha, no meu caso, ideação está em 13º, e tudo que eu faço nessa vida é ter ideias também. Mas, entre os top 5, eu tenho favorecedores do que eu faço, que é defender criatividade, inovação e outras coisas. Quando a gente vai para o meu quarto, que é conexão, poxa, mais uma vez, agora imagine input e conexão juntos. Tá aí, nós falamos em conexões incomuns, e o meu quarto é a conexão. Olha que legal. E aí entra o lado da individualização, que é o meu quinto entre os top 5, em que eu considero cada pessoa dentro das suas particularidades, das suas especificidades, dos seus gostos, das suas preferências. E nesse ponto o input ajuda muito também, porque se eu tenho repertório, eu consigo estabelecer um diálogo com essas pessoas muito mais preciso, muito mais pertinente, muito mais empático. Olha que interessante, Yuri. Então, assim, essa relação entre os top 5 talents eu vejo muito no dia a dia. Mas, sem dúvida nenhuma, entre o positivo e o input, o positivo me ajuda a me manter sólido, firme, persistente na luta para que as ideias tenham o seu tempo de maturação, para que as pessoas olhem para as ideias. E, às vezes, eu peço para os clientes, assim, ela acabou de nascer, dê um tempo para ela se mostrar exitosa. Se não for o caso, vai ter morte natural, mas dê esse tempo. É isso. Muito legal, Tadeu. E que aula de dinâmica de talentos, né? Para quem não conhece, dinâmica de talentos é a área dos talentos onde a gente estuda a interação dos talentos, e o Tadeu foi muito pertinente, porque ele falou de outros talentos, mas da relação que esses talentos têm com o input. Né? E o Tadeu é tão criativo, que ele responde a pergunta antes de saber. Ele respondeu a pergunta da Nancy. A Nancy fez uma pergunta e você respondeu. Ela perguntou assim, qual outro talento você mais gosta de combinar com o input? E por quê? Obrigado, ela agradeceu. E ela já agradeceu porque ela sabia que você ia responder antes da pergunta, viu, Tadeu? Então, cara, essa criatividade, obrigado pela pergunta, Nancy, querida Nancy, sempre tão presente e participativa. Tá sorridente na foto aqui, tá tudo? Ela é assim o tempo todo. Que bom. Né? Bom. Já que estamos indo de pergunta, vamos colocar a pergunta da Rebeca, a Rebeca Rios. Ela fez a seguinte pergunta: o que energiza o seu input? O que dá um gás no seu input? E o que drena o seu input? O que suga a energia do seu input, Tadeu? Tem algum legal, tipo de Rebeca com 2 Cs. Não é uma Rebeca comum, é uma Rebeca com 2 Cs. Já estou vendo aqui. Rebeca Rios. É um branding isso, hein? Dá para ela fazer uma marca. Rebeca Rios, assim. Eu já estou vendo isso colocado na frente de alguma no luminoso. Do luminoso, já estou vendo isso. Na Madison Avenue, em New York, ela deve estar pensando, Deus te ouça, está ouvindo a gente aqui. Rebeca, eu gosto desse nome, viu, Rebeca? O que me energiza? Me energiza o que eu considero o meu propósito de vida. O que energiza o input é empoderar as pessoas por meio do conhecimento, da educação. Eu sou um educador, eu dou aula, como o Yuri citou, em 8 instituições de ensino. E o que me motiva, e daqui a pouco eu vou entrar numa aula pela FIA,
E o que me energiza é o seguinte, é saber que o aluno entra na sala com uma bagagem X, tá? Determinada. E que eu recebi um dom divino para poder fazer com que essa bagagem fique maior. E ao fazer isso, eu considero que melhora o mundo. Por quê? Humildemente falando, é uma melhoria em que uma pessoa vai conhecer mais sobre uma série de coisas. E eu digo assim para os alunos, gente, nós vamos falar sobre a disciplina X, mas é muito importante que você conheça, além do conteúdo principal, o entorno. E aí entra o input. E eu percebo que a maior parte das pessoas não quer só o conteúdo central. Ele quer entender o que está em volta, o que orbita ao redor daquele tema. Uhum. Ele quer saber o que está ali, onde ele pode mais. Então, por exemplo, se eu vou falar de marketing digital, eu posso falar sobre filosofia também. Eu posso trazer questões filosóficas para essa questão. Eu, por exemplo, pego o Byung-Chul Hill, que é um filósofo sul-coreano radicado na Alemanha, que escreveu Sociedade do Cansaço, e trago. Eu estou com os livros do Byung-Chul Hill aqui, aí, ó, Sociedade do Cansaço. Aí você pergunta assim, mas Tadeu, como é que eu junto Sociedade do Cansaço com marketing digital? Ora, qual é a discussão contemporânea sobre marketing digital? É simples. A discussão estamos sabendo, enquanto sociedade, aproveitar o lado bom disso para nos conectarmos com pessoas, ou estamos esquecendo de viver presencialmente por conta do nosso smartphone? Isso está em Byung-Chul Hill. Ele fala em positividade tóxica, né, das pessoas nesse mundo das aparências, que já tinha sido comentado por Fernando Pessoa. Olha o input nascendo, Yuri. Por Fernando Pessoa, pelo heterônimo Álvaro de Campos, naquele poema lindo chamado Poema em Linha Reta. Aliás, gente, se vocês entrarem agora, só não saiam da live, por favor, fiquem aí, né? E procurar Poema em Linha Reta, do Álvaro de Campos, que na verdade é o heterônimo de Fernando Pessoa, vocês vão ver que é um poema feito há muito tempo atrás, mas que fala sobre as pessoas do Instagram, sem existir Instagram na época que ele criou isso. Então, assim, o que me energiza é ver que no final de uma aula, de uma palestra, ou seja lá o que for, de uma prosa de boteco, de qualquer coisa que aconteça, de uma live como essa, as pessoas vão sair com mais coisas do que elas entraram. É isso que energiza o input. O input, no meu caso, que tem conexão junto e que tem outros, que tem positivo, que tem carisma, eu adoro ver que a pessoa termina e diz assim, sair com mais elementos, sair com mais coisas. Tadeu, você me permite? Claro. Então, tentando, já que você falou de Fernando Pessoa, tentando poetizar um pouco, o crepúsculo do input é o output, né? Porque quando você... quando você leva o seu input para as outras pessoas, né? Você está num exercício de output, né? E aí o seu talento tá na varanda, né? Olha lá, a Vanessa elogiou a forma linda como você descreve o papel de um professor. Ela é altamente suspeita, mas ela é querida e ainda tem um pedacinho. A Rebeca perguntou também o que drena. Mas depois da fala do Yuri, eu não esqueci não, viu, Rebeca? Vai lá. Não, era só isso. Eu queria falar que o input maduro vira output, mas como você citou Fernando Pessoa, eu achei que ficaria muito pobre dizer assim, então eu disse que o crepúsculo do input é o output, né? Vai lá, Tadeu. Responde a segunda parte da pesquisa, da pergunta da Rebeca. Yuri, você acabou de fazer uma conexão linda, né? Input e output. Então, você tá vendo? Quando a gente lida com gente inteligente, a interlocução é maravilhosa, né? Você sai daqui falando, caramba, foi um papo muito... E olha que nós estamos sóbrios, hein? Vocês imaginem se a gente estivesse aqui tomando um carmené chileno e vendo Deus entrando no ambiente e batendo o cajado e dizendo, no 8º dia eu criei tudo isso. É assim. O que drena? Eu cheguei a citar um pouco no início da minha fala, lá atrás, quando começamos a bater esse papo incrível, que é o seguinte: o mundo tende a nos colocar dentro de caixinhas, em várias dimensões, né? E desde cedo, nós, como crianças, quando criança, a gente ouve da família assim, olha, e aí, o que você vai estudar? Eu vou fazer publicidade, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Tá bom, então que você seja um grande
publicitário. Aí, se você começa a fazer publicidade e no terceiro ano você fala, não, eu não quero mais isso. Eu vou fazer psicologia, porque eu gostei mais de psicologia. Não, eu vou fazer nutrição, eu vou fazer engenharia. Mas eu gosto de subir montanha também, sabe? Eu gosto de alpinismo. Eu gosto de escalar, gosto de fazer escalada, eu gosto disso, gosto daquilo. O mundo normalmente olha para você assim, olha, escuta, você está sem rumo. Você está sem rumo. Então, uma das coisas que o positivo anula, mas se eu não tivesse o positivo, poderia me afetar, são o que eu chamo de os profetas do apocalipse. Aquelas pessoas que dizem assim, quando você quer saber tudo, você vai acabar não sabendo nada. Então, assim, isso não é verdade. Isso não é verdade porque o meu cérebro aceita e gosta. Eu fico feliz sendo assim. E quando eu vejo que esse é o primeiro dreno, é o mais forte, é uma desconfiança que o mundo plural prejudica a singularidade dos assuntos. Isso não é verdade. A singularidade dos assuntos, todo assunto pode ser visto sob diferentes perspectivas. E para ver qualquer tema sob diferentes perspectivas, o seu repertório ajuda muito. Eu, por exemplo, no ensino superior, eu recomendo para os meus alunos, quando eles vêm com uma verdade pronta, eu falo assim, você já leu outro autor que fala sobre esse mesmo assunto com outra perspectiva? Eles dizem, mas por que eu deveria fazer isso? Deveria para você ter uma polifonia em relação aos assuntos. Ouça muitas vozes para você ter um padrão de comparação. Então, isso é essencial. Então, esse é o primeiro dreno. O segundo dreno é uma coisa muito comum também, de que as pessoas dizem assim, e é considerado, inclusive, um ponto cego, né, do nosso querido tema de input. Então, quando você vai lá nos pontos cegos, tem aquela questão, né, de que você pode ser aquele acumulador, que, aliás, teve uma pergunta aqui, se não me engano, da Vanessa, como não ser um acumulador compulsivo? Essa é uma ótima pergunta que eu devolvo para vocês. Eu não tenho a menor ideia. Eu vou falar até em inglês. I have no idea. Por quê? Porque eu continuo acumulando e a minha esposa jogando e eu acumulando e por aí vai. Que é o fato de que quando você tem muita informação acumulada, você acaba se perdendo no seu dia a dia, na sua agenda. E esse é um ponto de atenção, é necessário ter esse ponto de atenção, mas quando as pessoas não conseguem entender esse contexto, e isso muitas vezes eu tenho que acionar o meu positivo. Eu digo, não, ela não está vendo o seu prazer em mexer com isso. Então, as duas estão interrelacionadas muito fortemente, mas sem dúvida, Rebeca, esse é um dreno, é a incompreensão de algo que para mim é tão claro. Mas isso acontece com todos os talentos, né, Yuri? Eu penso que é isso. Uma pessoa que tem um determinado... E o mundo te olha e fala, não, mas a diversidade é o que conta. Os times de inovação, os melhores times de inovação são heterogêneos, não são homogêneos. Eu oriento as empresas assim, traga pessoas com perspectivas diferentes. Traga Ursinhos Carinhosos, Liga das Senhoras Católicas, Ó Céus, Ó Vida, Ó Azar, Esquadrilha da Fumaça, que são os arquétipos, né? Então, assim, é isso. Agora, Tadeu, o Vinícius está trazendo uma perspectiva interessante aí para a questão dos talentos, né? Que é a questão da capacidade de catalogar o que você coleciona, né? Então, todo colecionador tem ou deveria ter um sistema de catalogação dos itens, artigos, artefatos. Você tem um artigo ou você cataloga direto no cérebro? Como é que você gerencia o seu repertório? Você recorre a algo? Por exemplo, eu sei que tem criativos, me corrija se eu estiver errado, Tadeu, que folheiam as próprias anotações, outros folheiam livros, hoje em dia ficam browseando na internet. Como é que é? Você cataloga isso? Como é que você recupera os seus múltiplos interesses? Como é que é isso? Legal, excelente pergunta, Vinícius. Olha, eu tenho uma pasta em todos os meus computadores chamada Achados. Ela chama Achados. Tudo que eu pego da web eu jogo lá. Ela está lotada. Uma bibliotecária digital que olhasse para aquilo e falasse assim, eu vou organizar isso aqui pelo menos em ordem alfabética. Eu coloco tudo lá. Eu visito essa pasta quase sempre. Eu vou criar uma aula, vou fazer uma palestra, vou dar uma consultoria, eu entro lá.
Eu chamo de, assim, ali tem preciosidades, tem de tudo. Tem arquivo em PDF, tem vídeo, tem link, tem texto, tem tudo. Tem foto que eu tirei com o celular. Tem um monte de coisa, eu jogo ali. É a minha pasta mais movimentada. A pasta de achados é minha fonte. Qual é o gatilho para algo entrar nessa pasta? É um assombramento? Quando você... o que diz, não, isso vai para o achados? Quando eu tô com essa carinha aqui, ó. Quando eu olho e falo, cara, isso aqui é demais. Quando eu sorrio para algo, eu olho para algo, se eu fiz essa carinha aqui, se eu me abrir, eu falei, é isso mesmo me trouxe um espanto e me provocou um sorriso. Eu falei, isso é demais. Eu vou lá e guardo. Confesso que o nosso cérebro vai ficando bem seletivo, a gente vai aumentando o nosso grau de exigência criativa, mas eu jogo lá muita coisa, das mais simples às mais eruditas. E se eu pegar um texto, eu recebi um texto maravilhoso outro dia, criticando essa coisa da imersão digital, da inteligência artificial. Eu li o texto, amei, coloquei lá dentro. Mas se eu vejo um desenho, uma figura, um meme na web, eu salvo imediatamente e coloco lá. E é incrível, gente. Esses dias eu vi um anúncio, Yuri, vendendo foi um dos anúncios mais sinceros que eu já vi até hoje. Uma empresa que faz mochila de couro e resolveu... A mochila custa R$1.300. É caro, né, para uma mochila. E ele começa o texto dizendo assim, sim, é uma mochila cara. Eu adorei porque é o seguinte, autenticidade de marca. Aí ele continua, ela é cara porque ela tem isso, ela é feita dessa maneira, tal, bababá. Ponto. Aí ele repete, sim, é uma mochila cara. E por que nós não podemos fazê-la barata? Porque aí ela não seria uma mochila boa. Ele fecha o raciocínio, muito bom. E ontem eu vi uma coisa linda. Eu estava passeando no Cambuí depois de almoçar. Olha o input aí, né? E observando o mundo, né? Porque o input suga o mundo. Ele é uma esponja andando. É o Bob Esponja andando. Ele pega tudo. Eu pego meu celular e fotografo. Eu passei em frente a um barzinho, que é assim, um tipo de um pubzinho muito bacana. E eu vi escrito assim lá, não espere muito da gente. Eu amei isso, eu fotografei, porque é o seguinte, o mundo está precisando dessas coisas. Eu acho que o que eles quiseram dizer é o seguinte, a gente queria fazer um bar bem bacana, mas nós não temos grana, o espaço é pequeno, só tem um banheiro, a gente não tem condição de fazer coisas maravilhosas. Então, eles pintaram, aquilo está escrito, não é... Tá escrito. Mas, Tadeu, você que é da área de marketing, né, como eu, a definição de satisfação em marketing é o confronto entre a expectativa e a percepção. Como eles derrubaram a expectativa, né, a chance das pessoas se sentirem satisfeitas é muito grande. É muito grande. Então, assim, eu penso que e o input foi lá e o positivo disse assim, gente, isso é muito carisma, né? Eu acho muito... Então, juntou tudo, né? Nessa leitura que eu fiz. Outra pessoa que passe lá e que vai analisar sob um ponto de vista mais racional, vai olhar para aquilo e falar, eu jamais colocaria isso aí. Então, as diferentes perspectivas são importantes. Mas eu adorei, eu acho que o mundo está precisando dessa franqueza, dessa abertura, né? Dessa sinceridade. Agora, Tadeu, puxa, o tempo passou tão rápido, tá quase chegando na hora da gente acabar, mas eu não quero ficar sem responder uma pergunta aqui da Vanessa, que eu gostei muito, porque tem muito coach assistindo a gente, não só, todos são muito bem-vindos e todos tenho certeza que podem aprender muito com os nossos convidados, mas tem muito coach de talentos e pontos fortes aqui. E a pergunta que a Vanessa fez, eu acho que ajuda os coaches a trabalharem melhor com coaches que são input, né? Ela pergunta assim, ó, qual é o melhor jeito de se comunicar com uma pessoa que tem input entre os dominantes? De que jeito devemos fazer para ter uma comunicação excelente com esses seres humanos? Ser humano, Tadeu, quando alguém vai falar com você, qual é o jeito certo de se comunicar? Que ingredientes alguém traz para a comunicação com você que
são positivos para você? Eu penso que, em primeiro lugar, Vanessa, obrigado pela pergunta, muito boa. Essa pessoa tem que praticar algo que é muito complexo no ser humano atual, que é saber escutar. Como o input ele não tem uma linearidade na maneira como ele se comunica, porque já que ele tem essa coisa de colecionar informação, ele gosta de exteriorizar essa informação. Então, ele vai fazendo conexões na sua fala, e as pessoas que estão ouvindo muitas vezes olham para ele e dizem assim, mas onde ele está querendo chegar? Que volta enorme que ele deu, ele passou por um filósofo, depois ele voltou para uma racionalidade. Então, como a comunicação de quem tem esse tema de talento dominante, ela explora este repertório, para quem está ouvindo, pode causar um certo desconforto. Acho que a expressão é essa. Por exemplo, é muito comum em reunião, quando eu estou em reunião, as pessoas colocaram o assunto principal lá e eu começo usando o Milor Fernandes, né, que, entre outras coisas lindas, disse devagar e sempre, eu começo a divagar pelo mundo do input, das informações. Eu começo a abrir os meus guarda-roupas com as minhas coleções, mas o que acontece? Em algum momento, essa pessoa que tem o tema de talento input vai voltar para o ponto. Ela dá uma volta maior apenas, porque ela busca referências. Então, para quem está ouvindo, para o coach que está fazendo a sessão com esse coach, deixa a pessoa percorrer esta jornada, e o papel da escuta ativa, nesse caso, é de dar a mão para essa pessoa e percorrer o mesmo caminho, porque o input adora pessoas que curtem os seus armários, as suas coleções, ele gosta de mostrar suas coleções. Olha o que eu tenho aqui. Olha, eu adoro, por exemplo, eu viro aqui, pego um livro que não é do assunto, mas tem uma relação indireta com o assunto, e quando a pessoa fala, eu entendi o que você quis dizer, esse livro fala sobre determinado assunto que tem uma relação um pouco mais distante com o nosso tema central. E por isso, quem está conduzindo a sessão de coaching deve ficar atento para não entender nessa pessoa alguém que está se desviando do assunto que foi perguntado ou da questão principal que foi colocada. Ele não está desviando, ele está explorando justamente o seu repertório para formular uma questão para se colocar de uma maneira mais completa. Então, eu penso que eu adoro quando as pessoas entendem as minhas divagações, quando as pessoas entendem os caminhos, os atalhos que eu pego. Eu não vou direto ao ponto. Eu vou dar uma volta e depois eu chego lá. Mas eu vou voltar para o ponto principal. Então, os coaches que estão nos ouvindo, pessoas que têm, por exemplo, quem tem o meu número 3, mas quem tem número 1 input, você conhece alguém, Yuri, que tenha? Olha, você, aí, Yuri, pronto, Yuri tem. Gente, são pessoas que, olha a quantidade de livro que ele tem. Ó, eu sou o terceiro, dá uma olhada a quantidade de livro, olha o primeiro, olha a diferença, vocês estão vendo, né, a quantidade. É a pessoa que coleciona, e o Yuri, gente, a gente vê o Yuri nos vídeos, no Instagram, no LinkedIn, falando sobre um determinado livro, o prazer, ele transborda a obra. Eu tenho quase certeza que o Yuri fala sobre um livro com mais prazer do que o autor. Com mais prazer do que o autor. Aliás, eu vou trazer uma frase, a melhor dedicatória de livro que eu já vi na minha vida foi uma pessoa que escreveu assim, na dedicatória: agradeço a minha esposa e aos meus filhos. Sem elas, este livro estaria pronto há muito mais tempo. Gente, a esposa poderia ter escrito isso também em relação ao marido. Ter input é certeza de profundidade. Isso, Maricélia. E aí tem uma questão, né? A profundidade exige tempo de quem está ouvindo. Porque eu vou mergulhar. É como se eu estivesse num barco e o mergulhador foi lá para a região abissal, né? Ele vai demorar mais para voltar, porque ele quer ir mais fundo. E aí a pessoa fica impaciente. Ela fala assim, mas não é sobre isso. Só me responde a pergunta. Seja objetivo. E não adianta, eu preciso dessa compreensão, né?
Se a pessoa ficar brava comigo, não tem problema. Eu tenho positivo e carisma. O positivo vai me ajudar a não ficar bravo também com a pessoa, e o carisma vai me ajudar a amenizar a bronca. Tadeu, que delícia que foi percorrer todos esses caminhos, os retos, os curvos, os atalhos e, cara, sensacional conversar com você. Que pena que a gente tem pouco tempo aí, a gente vai trazer o Jim de volta para a gente fechar, né? O Vini quer que a gente estenda essa conversa, é uma boa ideia. Talvez a gente marque num bar depois, né, Tadeu, para a gente continuar e grave isso aí. Jim, are you there, man? We need you. I am indeed. It has been a deep session today. Yeah. It has been a deep because session. Tadeu has a lot of things to bring us. It was wonderful. And I think that we have answered a lot of questions, right? Yeah, there was a lot of questions. Do you want to do any more, or do we want to wrap it up? I think that we would make people tired with more, and I think that is almost 6 here in Brazil. We want to respect time from our audience, and I think that we have answered like 6 or 7 questions. I think that is the most the number of questions we have ever answered in Call to Code, right, Jim? Yeah, it was very active and very busy today. That is for sure. Actually, I have paid some people to make questions. I'll give you some money, please. Ask me. It was a full use of my arranger to keep track of the conversation, translate the questions, and keep up with you guys. So very well done today. Very well done. Thank you very much. Caleb tá aí dando o parabéns pra gente. Foi uma viagem muito legal. Obrigado, Caleb, super querido, um dos grandes conhecedores da metodologia aqui no Brasil. E, Jim, I'd like to ask your permission to thank someone special today, someone that is always helping us here in Call to Coach, Raquel Cifarelli. Raquel is always helping us, and she's always in the backstage, and she's managing very well all the questions. A Raquel tá sempre administrando aí. Thank you. Nos últimos, sei lá, 6 ou 7 Call to Coach, a Raquel estava sempre aí no backstage e a gente aproveita Obrigada, Yuri. Nunca trouxe ela aqui para frente, mas ela merece. Ela é uma das grandes responsáveis pelo Call to Coach ser o sucesso que ele é. Obrigado, Raquel. Obrigada, gente. Valeu. E, Tadeu, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua presença. Cara, valeu mesmo, muito obrigado. Jim, do you want to tell something to Tadeu before we close? Yeah, Tadeu, thank you for doing what you do. I wish we could spend more time. Like, there were a couple of moments I wanted to interrupt and just dig deeper with you. And, and the folks that know you and the folks that get to learn from you and the folks that get to spend time with you are very privileged. So thank you very much, Jim. I am at your service all the time. So it's a great pleasure to be here and to talk about my talents. And Gallup is wonderful, is amazing. That's the best course I did in my life. So thank you very much. Great. Well, thanks for coming on today. Yuri, are you ready for me to wrap it? Yep, let's go. Well, with that, we'll remind everyone to take full advantage of all the resources we have available on Gallup Access. Head out to gallup.com/CliftonStrengths. Pessoal, não se esquece de aproveitar todos os recursos que a Gallup oferece para a gente no gallup.com/CliftonStrengths. For coaching, master coaching, or become a Gallup certified strengths coach, you can contact us, coaching@gallup.com. Yuri, let them know how they can get in touch with you. Perfeito. O Jim disse que se você tiver interesse em se certificar como coach, você pode escrever para o coaching@gallup.com e você pode contactar direto a Inner aqui no Brasil, no site da Inner, www.inner.com.br. Lá tem todas as informações e o contato direto para a nossa equipe,
para que você seja mais uma dessas pessoas que vem enriquecer o mundo com essa visão privilegiada, essa visão de poder olhar e entender o ser humano a partir do que ele tem de melhor. Join us on any social platform by searching Clifton Strengths, and we want to thank you for joining us today. If you found it useful, share it. And with that, we'll say goodbye, everybody. Pessoal, procura a gente, se junta a gente nas redes sociais, é só procurar Clifton Strengths. E com isso, o Jim está dizendo, e eu também, tchau, e muito obrigado pela presença de vocês. Bye, bye.